Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 26, 27 e 31. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meus amados, alguém me perguntou, pastor, por que um tema assim, raiva? Raiva? Porque raiva tem levado as pessoas a viverem um caos. Quer ver um exemplo? Eu já ouvi notícia, não vi, de alguém com raiva porque o outro fechou o outro no trânsito, matou. Gera um caos para uma família. Ou vocês nunca ouviram falar disso? Alguém com raiva, tomado por ira, por um sentimento mau, fez algo agressivo em outro. Foi extremamente agressivo. Espancou. Falou coisas que não deveria falar nunca. Criou um caos em meio a uma situação terrível. E nos nossos dias a violência é algo muito danoso para as famílias, para a sociedade. É algo terrível tem acontecido e tudo parte de um sentimento chamado raiva. Um sentimento que Wagner, no quarto século, nomeou como um dos 8 pecados capitais. E depois o Papa Gregório, fazendo uma releitura, colocou 7 pecados capitais, dos quais esse era um, que é nascedouro de outros e outros pecados em nossas vidas. Raiva é um sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa. E quando ela se desencadeia, geralmente, porque o ego é ferido. Então, quando você está com raiva, você tem de fazer uma pergunta a você mesmo, porque o seu ego foi ferido e isso gerou raiva. E você tem de fazer uma pergunta assim: o que é que eu não tive controle? O que é que eu não tive controle? Que foi ferido e causou raiva. Sabe por quê? Porque quando as coisas fogem do seu controle, do seu domínio, quando as coisas acontecem do jeito que você não quer, você perde o controle. E isso dá raiva. E para a gente dominadora, meu Deus do céu, é uma raiva muito grande em meio a tudo isso. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse assunto de uma forma muito, muito especial. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Porque a vontade de Deus é que você possa compreender que a ira pode acontecer, a raiva pode acontecer por causa de um momento ruim, por causa de um dissabor, ou porque o seu ego foi ferido. Mas você não precisa pecar. E geralmente quem cai nesse pecado da raiva, ele trabalha em 2 formas possíveis. 2 formas possíveis. Que é o próximo slide. Trabalha mais ou menos assim. Ele pega a raiva e joga no ventilador. Já viu isso? Sai, tá falando para todo mundo, reclamando com tudo. E outras pessoas viram um murmurador terrível, lida com a raiva congelando. Fica
para si, e aquilo remoendo no seu coração leva a um sentimento de amargura, de rancor muito grande. Então a raiva tem dois aspectos. O primeiro é raiva justa. E o segundo é a raiva injusta. Existe não? Existe a raiva justa. Quando você lê o texto da palavra de Deus e vê que Moisés ficou com raiva por causa da idolatria, essa é a raiva justa. Quando você vê e lê o Evangelho e vê Jesus com raiva do que estão fazendo com o templo, com a casa do Senhor, casa de mercadoria, ele fica com raiva e derruba as mesas, fica com raiva dos cambistas. Quando você lê a história e vê Lutero ficar com raiva da indulgência para perdão de pecado, essa é a raiva justa. Quando você vê alguém fazer uma injustiça com outro, e você diz, não há como se conformar com isso. É uma indignação justa. Mas em contrapartida, quando isso acontece de forma diferente, quando você fica com raiva, sabe por quê? Porque alguém te ofendeu, te machucou, e você fica com vontade de fazer a mesma coisa, ou coisa pior. Isso é uma raiva injusta. Injusta por quê? Porque vai roubar de você a alegria, vai roubar de você a felicidade. Tem gente que sai e planeja um dia extraordinário, e por causa de uma coisa, um dissabor, gera uma raiva, e acaba toda a alegria, toda a paz. Isso acontece muito em reunião de família. Acontece muito isso. Tira a paz. E essa é uma raiva injusta, sabe por quê? Porque você poderia aproveitar um momento em alegria, em felicidade, e por causa de um dissabor, você não foi suficiente maduro para perdoar, para entender, para reconhecer, para não estragar o dia, mas para ter um momento de felicidade, de alegria. E a vontade de Deus é que você viva feliz. Então, o apóstolo Paulo, ele faz 3 negativas a respeito da raiva, ou ira, como você queira, e a primeira é: não pequeis. Sabe por quê? Porque ter raiva em si não é pecado. O pecado é o que você vai fazer com a raiva. Como você vai se comportar com esse sentimento? Como você vai usar esse sentimento? E isso pode ser pecado. Então, é necessário entender isso. Como eu vou lidar com orgulho ferido quando eu estiver com raiva? Como eu vou pensar com malícia ou com bondade? Eu vou ter um espírito de paz ou um espírito de vingança? E isso vai determinar se a ira, se a raiva é pecado ou não em sua vida. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Tome cuidado com o que você vai fazer com a raiva. Mas raiva parece que domina tantas pessoas, que tem pessoas que acordam com espírito de raiva. Com espírito de raiva, como isso? Já acorda com raiva. Já viu alguém acordar assim? Eu já vi. Já acorda com raiva. Nada aconteceu, não teve nenhum motivo externo. Talvez há motivos internos, mas a pessoa já acorda com raiva. E aí o que você faz dessa raiva pode ser pecado. Como você trata as pessoas,
Porque a palavra de Deus nos ensina a amar. E cantamos isso aqui hoje. O cristão ao seu vizinho mostre amor. A palavra de Deus nos ensina a tratar todos com respeito, com palavra amável, doce. E muitas vezes não é assim. Por causa de uma situação sua, você quer pisar os outros que não tem nada a ver. E isso leva a causa a dissabor, a brigas, a tempestades. Então a recomendação de Deus é que você lance fora da sua vida tudo aquilo que a raiva pode provocar. Amargura, cólera, gritaria, blasfêmia. Retire tudo isso da sua vida, porque a vontade de Deus é que você viva desprendido, não viva em caos ou no caos, mas viva em paz com Cristo. E o termo caos é usado na palavra de Deus pelo menos uma vez. Caos para demonstrar um vazio. O termo em hebraico usado, a terra era sem forma e vazia. A tradução mais correta seria: havia um caos, não havia nada. Mas o caos pode ser um vazio imenso. Ou pode ser muitas coisas desorganizadas na sua vida e nos seus sentimentos, que precisa de ordem. E só Deus pode botar ordem. Porque se continuarmos lendo Gênesis 1, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, deixa Deus colocar ordem na desordem da sua vida, em nome de Jesus. Irai-vos e não pequei. Como é que você tem lidado com a ira? Então a primeira negativa é não pecar. A segunda negativa, que Paulo nos ajuda e nos ensina: não concebeis a vossa ira até o pôr do sol. Eu acho que Paulo quer dizer, com esse aspecto, que você pode acordar irado e ficar irado o dia inteiro, mas quando dormir tem de ter calma. É isso ou não é? É? Certeza? Não. Ele está dizendo que não devemos acumular ira, raiva em nosso coração, para que não venha criar raiz de amargura. Não devemos criar ou acumular nada disso em nossa vida. Não devemos permitir que a raiva dure muito tempo ou um dia. Não devemos armazenar a raiva para que eu não possa ficar amargurado. Mas sabe, irmãos, tem muita gente amargurada, porque fica acumulando raiva. Talvez porque congela só para si. Talvez porque joga no ventilador, semeia todo o sentimento com muitas pessoas e não resolve nem de um jeito e nem do outro a situação. E aí, você não deve conservar a vossa raiva até o pôr do sol. Eu sei que algumas pessoas, especialmente os casais, literalmente, dizem assim: podemos brigar o dia inteiro, mas na hora de ir dormir vamos consertar. Mas não é só isso não. Não é só isso. O que Paulo quer dizer é que você tem de lidar com a raiva no momento certo. E a raiva leva uma energia, então você deve canalizar essa energia de uma forma certa. Em vez de falar e questionar e reclamar, ou se prender, se calar e ficar remoendo no seu coração, você deve liberar essa energia de forma certa, usar de forma certa, com sabedoria. Então a palavra de Deus nos ensina: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que o quê? Que dá. Deus tem prazer em dar sabedoria a mim e a você. A terceira negativa é: nem deis lugar ao diabo. Quem está com raiva, dá lugar ao diabo.
Quem está com raiva faz coisas que não agradam a Deus. Quem está com raiva age de maneira contraditória à vontade e os princípios de Deus. Então a palavra de Deus diz assim: não deis lugar ao diabo. E sabe, irmãos, talvez você aqui, crente, servo, membro, batizado, e você tem dado lugar ao diabo. Você tem dado lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque em vez de ser controlado por Deus, em vez de agir da forma correta, em vez de aprender a amar, respeitar, compreender, você dá lugar ao diabo. Porque no momento da raiva o diabo vai semeando no seu coração, tá vendo? Ele fez isso com você, você vai deixar? Você tem de vingar. Olha, foi humilhante demais isso que aconteceu. Você tem de tomar uma atitude, tem de tomar uma posição. O diabo vai semeando na sua mente, no seu coração, coisas erradas. Infelizmente, em vez de dar lugar a Deus, a coisa de Deus, e lançar fora toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, você dá lugar ao diabo e faz com que a sua vida e a vida de outros vire um caos. Por causa da raiva que você não soube controlar, por causa da raiva que se transformou em pecado na sua vida, por causa da raiva que você acumulou e alimentou. E o diabo queria isso, e você foi um instrumento do diabo para lidar com determinada situação da sua vida. Então a exortação de Paulo é: não deis lugar ao diabo. E isso é necessário ter o Espírito Santo para controlar a minha emoção e a sua emoção. É necessário ter um dos frutos do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo. Domínio próprio. Para não fazer coisa errada, não falar coisa que não deve e não agir como Deus não se agrada. E aí, como você tem lidado com a raiva? Como você tem lidado com a raiva? Você tem entendido que Deus é o seu juiz? Tem aprendido a perdoar? Tem permitido que Deus coloque ordem na desordem sentimental interna na sua vida? O salmista Davi compreendeu isso e ele nos ensina assim: descansa no Senhor, espera nele, e não te irrites por causa do homem mau. Sabe, irmãos, sempre a palavra de Deus nos ensina a demonstrar Jesus em todas as nossas atitudes, em todos os momentos. E a vontade de Deus é que você não coabite com a raiva. Um desses 7 pecados capitais. Não coabite com a ira, mas trate tudo com mansidão. Você foi chamado por Deus para ser manso. Bem-aventurados os mansos e humildes de espírito. Bem-aventurados os pacificadores. Você foi chamado por Deus para ser um pacificador, não um agitador. Não alguém que leva desordem, mas alguém que entende que Deus está no centro e na direção de tudo. E as suas emoções são controladas por Deus. Talvez você está aqui e a raiva levou a uma separação, a uma briga, a uma angústia, a uma amargura muito grande. A raiva levou a um rompimento de relacionamento com um amigo, com uma amiga, e tudo poderia ser diferente. Sabe? Permita que o Espírito Santo entre no seu caos e conserte a tua vida. E se você entender isso, pregar isso e viver isso, o mundo é curado da raiva e viverás em paz. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus te abençoe.